Seja bem-vinda, obra-prima, seja bem-vinda aqui ao meu canal, Obra-Prima Interior. E hoje eu trouxe aqui alguns slides para ajudar aqui na condução de um tema que eu quero aprofundar, que é a questão da arte-terapia, né? Dessa modalidade terapêutica, né, que vem crescendo muito ultimamente, né, ao redor do mundo, especialmente nos países mais desenvolvidos. Mas eu vou contar aqui para você um pouquinho sobre a trajetória, né? A história da arte, a atualidade, né? Quem estudou, quem embasou, né? Quem traz referencial teórico, né? Para essa que hoje é uma abordagem que vem sendo cada vez mais utilizada. Então, seja bem-vindo, fica aqui comigo e vamos junto aqui aprofundar um pouquinho esse tema. Então vamos lá, né? Não sei se você já teve algum contato com arte terapia, se você já ouviu falar, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, para a gente começar, né? Antes de entrar no tema em si, né? Vamos entender um pouquinho sobre essa questão da arte, né? Da expressão, na verdade, né? Então, assim, a arte, né, ela é quase tão antiga quanto o ser humano, né? Desde os primórdios, né, o homem usou esse recurso, né? Foi um dos primeiros recursos que o ser humano utilizou para se expressar, para comunicar, para registrar, né? Sentimentos, informações, mas enfim, né? Tem os historiadores, né? Eles trazem um dado que eu acho que é bem interessante. Que os primeiros indícios, né, de arte rupestre, nessa arte que era registrada, né, nas cavernas, né, pelo homem, eles datam de cerca de 40 mil anos antes de Cristo, né? Então, 40 mil anos antes de Cristo, o ser humano utilizava essa forma de expressão, né? Enquanto, né, a escrita, né, os primeiros indícios da escrita, eles datam de 3.500 anos antes de Cristo. Então, o que isso traz para a gente, né? Que muito antes, né, do ser humano descobrir uma forma de se comunicar que fosse mais racional, né, mais organizada, ele já usava a expressão, né, artística, né, a expressão por desenhos, por símbolos, né, para expressar, né, para registrar. E então acho que isso é um dado, né, só para a gente ir começando a colocar o pé aqui nesse assunto, né, de que a arte ela é quase tão antiga quanto o ser humano, né, e que desde sempre, desde os primórdios, ela foi usada como canal de comunicação, né. Como recurso terapêutico, né, quando a humanidade, né, começou a entender a arte de fato como uma ferramenta de reabilitação, de autoconhecimento, né, foi no século XIX, né? Então, desde o século XIX, algumas grandes mentes, né, e eu vou entrar aqui um pouquinho, né, mais detalhado em cada uma, começou a estudar, né? Começou a entender, né, que essa era uma ferramenta muito potente, né? E que agregava muito, trazia muita contribuição, né, para o ser humano, né, para o bem-estar mental, emocional, físico também, né? Então, algumas grandes mentes começaram a estudar, né, e trazer isso mais para a área, né, da psicologia, da saúde, né? Então vamos falar de alguns, né, alguns nomes, né? Vamos começar aqui então por Freud, né? Freud, né, que acho que ele é bastante conhecido, você já deve ter ouvido falar, né, o pai da psicanálise. Lá em 1910, né, o Freud, ele começou a trazer esse tema à tona, né? Ele entendia que a arte, ela era uma janela para o inconsciente, né? Então, assim, quando ele estudou, né, algumas obras de arte, né, ele foi entendendo, né, que a arte
ela mostrava aspectos ocultos da psique, né? Que através da arte ele conseguia fazer uma leitura ali do que estava, né, se passando no profundo daquela pessoa que estava criando aquela obra de arte. Então, ele foi um dos nomes, né, que estudou, que embasou, né, teorizou, aplicou, né, e defendeu a arte enquanto uma ferramenta terapêutica, né. Depois dele, né, uma década depois, né, em 1920, veio o Jung, né. O Jung, ele é um psiquiatra, né, e psicoterapeuta suíço. E ele, na verdade, ele é um dos grandes nomes da arte-terapia. Ele é um pioneiro porque ele foi o primeiro a trazer a arte, de fato, para dentro do consultório, né? Ele estimulava, né, literalmente, né, os seus pacientes a se expressarem através da arte, né? E para o Jung, a arte, ela tinha um fator de regulação da psique, né? E ela funciona, né? Segundo ele, a arte ela funciona como uma ferramenta, né? Que ajuda a pessoa no processo de individuação dela, né? A individuação, né? É um conceito, né? Da psicologia junguiana. E o que quer dizer isso, né? Na verdade, é muito simples, né? A individuação é esse processo de tornar-se quem a gente realmente é, né? É um processo da gente se tornar inteiro, né? Então, assim, hoje, né? Assim, né? Rápido parênteses aqui só para explicar um pouquinho, né? Mas é como se assim a gente é fragmentado, né? A gente tem assim várias facetas, né? Vários eus internos. Então a individuação é quando a gente vai integrando, né, todas essas nossas partes internas e a gente vai se tornando essa centelha, né? Essa unidade, né? Esse todo. E isso é o que ele chama de individuação. Então, para ele, né, para o Jung, né, ele traz a arte então para dentro do consultório, né, estimula que os seus pacientes façam produções, né, e aí, né, não vou entrar super no detalhe, senão a gente desvia o assunto, mas assim, o Jung traz muito a questão das mandalas, né, eu vou gravar um vídeo em algum momento aqui para a gente ampliar, né, trazer um pouquinho desse conteúdo que é muito legal, né? Mas enfim, então assim teve o Jung também, né? Que é um grande nome aí, né? Reconhecido, né? Mundialmente e ele é um pioneiro na questão da arte terapia, né? Ao trazer a arte de fato para dentro do consultório. Dois nomes brasileiros que também são muito importantes, eu sempre gosto de trazer, né? As referências, né? De casa, né? Dois grandes nomes aqui. Osório César, né? Também em 1920, ele era um psiquiatra brasileiro, né? Ele trabalhava em um hospital psiquiátrico, né? No interior de São Paulo, né? Em Franco da Rocha, né? O Hospital do Juqueri, que era na época uma das maiores colônias psiquiátricas, né? Do país. E ele também, né, traz a arte, né, como uma ferramenta terapêutica, né, e para ele também, né, ele estudou, ele embasou, ele, né, se debruçou muito nesse tema e ele defendia também que através da arte, né, das produções que os pacientes ali do hospital faziam, ele conseguia também fazer uma leitura, né, de como estava aquela pessoa, né, quais eram as questões, né, internas, né? Então ele também traz essa defesa, né, dessa ferramenta enquanto uma grande aliada, né, ali no tratamento, né, psicológico, no caso, né, era um hospital psiquiátrico. Depois a gente também tem Nise da Silveira, né, uma paraibana brasileira, né, psiquiatra, lá em 1940. A Nise também, né, tem uma contribuição enorme para a arte terapia,
né? Ela se forma na faculdade e ela vai trabalhar, né? Ela começa, né, a sua carreira em um hospital psiquiátrico, né? Pedro II, lá no Rio de Janeiro, né? No Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. E aí ela tem uma história muito legal, né? Assim, que me inspira muito, né? Naquela época, né? 1940, existiam coisas muito pesadas, né? Então, assim, nos hospitais psiquiátricos, então, assim, existiam os tratamentos de choque, né? Eletrochoque, então, assim, tinha umas coisas, assim, bem pesadas, né? E na biografia dela, né? Não vou também aqui super devanear, senão a gente sai do assunto, mas ela conta que, em um dado momento, eles estavam lá numa sala, né? Tinham os professores, né? Os médicos, né? Mais veteranos ali estudando, né? Os novatos. E era uma sala onde tinha uma pessoa e que seria aplicado um eletrochoque. E ela tinha que apertar o botão que faria ali o procedimento. E ela fala que ela não apertou. Ela não apertou esse botão, né? E que isso, na verdade, foi o que mudou a vida dela. Né? Ela se recusa, né, a fazer, né, esse procedimento. E aí, como ela não se enquadrava, ela se recusava a fazer os procedimentos que eram os padrões na época, o pessoal lá do hospital, eles relegam para ela lá um cantinho e falam, ah, então tá bom, pode fazer do seu jeito aqui, né? Mas assim, meio que, né, dão uma ala lá para ela montar com as coisas que ela trazia e tal. E ela monta uma oficina arte terapêutica, né? Ela monta ali um ateliê de arte terapia e ela começa a tratar, né, aquelas pessoas, né, aqueles pacientes com a arte, né? Então, ela começa a trabalhar, né, várias oficinas e aí, assim, né, na literatura dela, né, tem né, assim, os quantos, muitos casos, né, de pessoas que às vezes, muitas pessoas às vezes que nem falavam, né, não tinham comunicação verbal e que através da arte, né, essas pessoas foram, né, se reabilitando, né. Então a Nise traz uma contribuição muito interessante, muito bacana. Ela se comunicava com o Jung, né, naquela época, né, por cartas, eles trocavam cartas. Ela também se debruçou muito nessa questão, né, com as mandalas, é, e, e ela traz então nessa revolução, né, de sair daqueles procedimentos agressivos, né, e ela traz muito essa questão da arte e do afeto, né, e isso mudou, né, assim, a vida, né, de tantas pessoas. Ela fundou um museu, né, que é o Museu de Imagens do Inconsciente, também fica lá no Rio de Janeiro, né, e tem, assim, as obras de arte, né, dessas pessoas, né, que produziam, e, e é um acervo maravilhoso, né. Então, assim, a arte, ela tem essa capacidade de resgatar, né, e a Nise traz um conceito também muito bacana, né, também não vou devanear muito aqui, né, mas uma coisa muito linda que eu acho, né, ela tem uma frase que eu acho incrível, que ela fala assim, curado está quem achou o seu caminho. Eu acho isso muito profundo, né, parece uma frase assim, né, rápida, né, mas ela é tão profunda, porque assim, o que é cura, né, afinal, né? Então, pode ser um conceito tão amplo, né? Quando a gente fala, né, isso cura, né? A arte cura, né? Cura o quê? Cura do quê, né? É, a pessoa tem que estar doente, né? Curar o quê exatamente? Então, assim, quando a pessoa ela acha o seu caminho, né? Então, curado está quem achou o seu caminho. No caso daqueles pacientes, né? Muitos, né? Voltaram a ter uma qualidade de vida muito boa, né? E naquele contexto, né? Mas assim, saindo daquele contexto, né? Trazendo aqui para o nosso, né? Só um paralelo rápido, né? O que quando a gente fala, né? Que a arte cura, né? A arte terapia, né? É quando você acha o seu caminho, né? Eu gosto muito disso. Mas enfim, para não desviar aqui o assunto.
Além desses nomes, né, tem outros grandes, a gente poderia ficar aqui 15, 20 slides falando de pessoas de grandes contribuições, né, que estudaram a arte, que entenderam que aquilo era uma ferramenta muito importante, né, para a saúde do ser humano, né, e saúde, né, nesse conceito integral, né, mental, emocional, física, né. Então, assim, tiveram essas contribuições, né. Mas aí, então, né, no passado, né, se houveram esses, vamos chamar, né, esses ensaios, né, todas essas grandes mentes que estudaram, redigiram livros, muita literatura e tal. Hoje, né, com todo o aparato científico e tecnológico que a gente tem, a ciência hoje comprova, né? Então, assim, com os equipamentos, né, de ressonância magnética, né, e tantos outros, hoje já é possível validar, né, aquilo que foi estudado e defendido por essas pessoas que vieram, né, antes, dizendo, né, levantando essa bandeira, né, defendendo a arte, né. Então, hoje, a ciência, ela valida, né, ela endossa, né, hoje ela comprova, fica ali mesmo uma coisa comprovada mesmo, né, da qualidade, da qualidade dessa terapia, né, e dos benefícios dela. Tem um neurocientista francês, né, o Pierre Lemarx, que ele usa, né, a ressonância magnética para fazer essas investigações, né, o que acontece no cérebro exatamente quando uma pessoa ela cria ou ela contempla uma obra de arte, né? E o que ele descobriu nesse estudo, né, é que o cérebro ele libera muitos hormônios, neurotransmissores, né, que são muito benéficos para o ser humano, né? Então, dentre eles, né, por exemplo, a dopamina, né? Então, a dopamina, né, que é o neurotransmissor do bem-estar relacionado à sensação de prazer. Isso é uma das coisas que a arte ela estimula e libera, né? Outro, né? A serotonina, né, que também é um neurotransmissor que atua como um regulador do sono, do apetite, da libido, da ansiedade, né? Então, também um outro grande benefício. As endorfinas, né, neurohormônios que contribuem com a sensação de satisfação, né, de prazer, né? A ocitocina também, a adrenalina, a cortisona, né, que vão atuar ali como um efeito, né, revigorante ou relaxante, a depender da obra de arte. Mas enfim, então o Pierre ele faz esse estudo, né? E aí nesse estudo ele mapeia, né, os processos complexos, né? Assim, o quanto a arte ela faz com que várias áreas dos cérebros, né, do cérebro que elas atuem em conjunto, né? Então, assim, é como se a arte ela agrupasse, né? Ela faz com que várias áreas distintas, de várias funções, com que elas se iluminem, né? Com que elas trabalhem juntas, né? Então, ele traz essa contribuição também mais científica, né? Tem um outro estudo, né, de um professor chamado Semir Zeki, né? Ele é britânico e ele também fez um estudo, né, onde ele faz varreduras cerebrais para entender o que acontece, né, na mente, enquanto a pessoa ela está em contato, né, com obras de arte. E o estudo dele, né, ele descobre, né, que quando uma pessoa está em contato com uma expressão artística e que ela considera aquilo bonito, né, tem um aumento no fluxo sanguíneo de até 10%, né, nas áreas cerebrais associadas ao prazer, né? Então isso também é bem interessante, né? Então, né, só para a gente fazer essa introdução, né? Então a arte ela começa
né, a ser usada como um meio de comunicação desde do homem das cavernas, né, desde lá os primórdios, né, 40 mil anos antes de Cristo. Século XIX, né, algumas, né, mentes, né, algumas das grandes mentes da humanidade falam, opa, isso aqui, né, isso aqui tem muito potencial, isso aqui pode ser uma ferramenta de saúde, né, de cuidado com a saúde, né, vamos entender isso? E aí elas começam a entender e vão trazendo a arte para dentro, né, do consultório, né, vão trazendo ela para ser usada como um recurso, né, da saúde humana. Depois vem a ciência e valida. Opa, olha lá, isso aí que estava sendo estudado acontece mesmo, é verdade, né? E então, assim, né, vem essa trajetória. Mas aí tudo bem, você já entendeu esse contexto, mas assim, tá bom, já entendi, Nádia, já me localizei aqui. Mas o que é exatamente a arte-terapia? O que faz, né? Então, a arte-terapia, ela é uma abordagem terapêutica que ela utiliza a arte, né, como a principal ferramenta ali do processo terapêutico, né? Mas como é que isso é feito, né? Na verdade, assim, a arte-terapia, ela pode ser assim, uma infinidade de coisas. Eu trouxe aqui algumas das modalidades terapêuticas, né, que são mais usadas, mas não, isso aqui não esgota os caminhos, tá bom? Já quero deixar isso claro, mas também se eu fosse ficar colocando aqui, a gente ia trabalhar, né, ia ficar aqui muitos slides, mas é para entender o conceito, né? Então, assim, alguns dos caminhos, né, das modalidades expressivas que podem ser usadas na arte-terapia. Então, por exemplo, desenho é um deles, né? Ah, mas desenho como? Pode ser desenho com lápis de cor, com canetinha, com giz de cera, né? A pintura, né? Pintura, mas pintura como? Pintura com guache, pintura com aquarela, pintura com corais, corantes naturais, com tinta óleo, com tinta acrílica, qualquer coisa, gente. Então, assim, amplo, tá? Recorte colagem, né? Então, assim, a gente trabalha também muito. Tem pessoas que vêm para arte terapia, gostam, se identificam, mas chegam e ficam travadas. Mas eu não sei desenhar, mas meu desenho vai ficar feio, né? O que não tem nada a ver. A gente vai falar um pouquinho disso, né? Arte terapia, ela não é aula de artes, ela não é artesanato, ela não tem finalidade estética nenhuma. Você não tem compromisso nenhum com o fazer bonito, com o fazer com a técnica, né? É terapêutico, né? Então, assim, não tem a ver. Você vai estar dando um espaço, uma ponte, para aquilo que está dentro de você seja expresso, né? Para ser depois elaborado. Então, assim, não tem compromisso com estética. Mas algumas pessoas que ainda assim, sabendo disso, às vezes ficam meio reticentes, tal. Por exemplo, recorte e colagem. Recorte e colagem você vai usar figuras, imagens, coisas que já estão prontas, né? E isso diz muito também. Fica um trabalho igualmente rico, né? E então dá para fazer isso recortando revistas velhas, tal. Hoje em dia isso é meio artigo raro, né? Porque está cada vez mais escasso, né? Ter revista, livros velhos. Quando isso não é possível, né? Tipo, ai, não consigo, né? Dá para fazer com imagens da internet, né? Dá para fazer e fica maravilhoso também, né? Imagens que a pessoa pode salvar uma pasta de imagens que conversam com ela, né? Tipo, então, no Google, enfim, banco de imagem, onde ela quer explorar. Então, também dá para fazer um trabalho muito rico, com recorte e colagem, trabalhando muito simbologia. Escrita criativa. Escrita criativa é um pouco diferente da escrita que a gente está habituado, né? Da ortografia, da pontuação, de todas, né? As regras gramaticais. A escrita criativa é uma modalidade que a gente faz ali né, existe uma técnica que a gente meio que dá uma enganada no cérebro para fazer assim as palavras saírem, né, sem ficar passando ali pela lógica, né, pelo crivo da razão, a cada vírgula, a cada ponto. Então, a escrita criativa, ela é uma
é um transbordar de palavras ali, e aí depois a gente vai olhar para isso e elaborar isso, enfim, né? Mas também fotografia, né? Fotografia pessoal, fotografia da família, né? Dá para trabalhar muito terapeuticamente com isso. Modelagem em massinha, modelagem em argila, né? Dá também para trabalhar muita coisa, né? Aí a gente vai para uma coisa mais tridimensional, né? Enquanto a gente está na folha, no desenho, na pintura, na colagem, né? Ela está bidimensional. Aqui a gente já vai para uma coisa de volumes, né? Trabalho com argila, né? É uma coisa muito profunda, né? Que ela desperta, né, coisas muito ancestrais, né? Enfim, tecelagem, né? Linhas, né? Dá pra gente trabalhar com linhas, né? E eu não vou dispersar aqui, eu vou gravar um outro vídeo depois, eu posso aprofundar nisso, mas assim, cada modalidade expressiva, cada material que a gente usa para desenvolver essas atividades, eles têm uma função psicológica, né? Então, para cada momento da terapia, né, eu vou propor uma ou outra atividade, né, dando ali uma condução para o processo, mas sempre assim deixando muito livre para que o conteúdo em si é o conteúdo 100% de quem está criando, né? Mas às vezes a depender, tipo, a pessoa está precisando mais de, por exemplo, uma coisa mais mental. Por exemplo, vamos trabalhar com linhas, né? As linhas, né? Vamos desembaralhar essas linhas, né? Função pensamento, né? Precisamos trabalhar alguma coisa mais emocional, vamos para as tintas, né? As águas interiores, né? Nós somos, né, feitos de água, né? 60% de 70% de água, vamos para as tintas. Então, também isso é muito importante, né? Cada modalidade, cada materialidade, ela está a serviço de uma coisa em específico, né? Agora, o conteúdo que vai ser expresso com aquilo, a gente vai elaborar, né? A arte-terapia, ela é livre, né? Ela é espontânea e ela é única, né? Se eu fizer uma atividade em uma oficina e tiverem 1000 pessoas, não vão ter 2 produções iguais, porque cada pessoa é única, cada pessoa é única, é ímpar, né? Então, assim, é o mundo interno de quem está criando. E você não precisa saber desenhar, você não precisa saber, não precisa levar um jeito com arte, você precisa estar aberto, apenas isso, né? E dar abertura, né? Espaço para que aquilo que tiver no seu mais profundo esteja expresso e venha à tona, né? Aqui ainda, né? Contos, né? Conto, dá para trabalhar muita coisa, né? Com contos, com mitologia, né? Entrando aqui, né, também um pouquinho dos conceitos de Jung, né? Quando a gente fala de inconsciente coletivo, né? São coisas que estão, né, pairando no inconsciente, né, da humanidade. Então, através dos contos, da mitologia, dá para trabalhar muita coisa legal. Com música, né? Eu sempre gosto de trazer música, né? Sempre gosto de trazer música para sessões. Às vezes eu proponho alguma, às vezes a pessoa ela tá ali, ou ela sai da sessão, ou ela tá no meio da atividade, ela fala, nossa, tá me vindo na cabeça uma música tal que marcou a minha vida. Vamos olhar para isso, né? O que que diz essa música? Onde ela toca, né? Sobre o que que ela fala, né? Então, música. Aí, tipo, como eu falei, né? Dá para trabalhar com. Não tá tudo aqui, né? Eu coloquei aqui os mais comuns, né? As modalidades mais comuns. Mas dá para trabalhar com expressão corporal. Também dá para trabalhar com elementos da natureza, né? Dá para trabalhar tanta coisa com elementos da natureza. Eu gosto sempre, né? Muito, né? Às vezes, tipo, um dia antes da sessão, eu falo para a pessoa, olha, né? Quando você estiver no caminho da sua casa, né? Ou estiver indo passear com o cachorro na pracinha, veja o que te chama, né? Às vezes a pessoa traz uma flor, às vezes ela traz um galinho, uma folha, né? Vamos trabalhar com isso, né?
Então, assim, é infinito, tá, gente? Assim, tem muita possibilidade e acho que isso é uma coisa legal da arte terapia também. Às vezes, com materiais muito simples, com sucata até, né? A gente trabalha em arte terapia, né? Não precisa ser, nossa, mas eu vou precisar montar um ateliê na minha casa, né? Eu vou precisar comprar um monte de coisa. Não necessariamente, né? Com coisas muito simples dá para fazer muita coisa. Às vezes, assim, com material aí de escola do seu filho, com lápis de cor, uma caixinha de tinta guache, já dá para fazer um monte de coisa. Poxa, é possível comprar uma argila? Maravilhoso. Não tem revista? Vamos para a internet, né? Todo mundo tem um celular, tem um computador para buscar imagens na internet. Escrita, o que você vai precisar? De caneta, folha e caneta. Fotografia. Antigamente a gente tinha, né, muita fotografia impressa, hoje é mais no digital, mas dá para trabalhar também. Então, assim, com coisas muito simples, dá para trabalhar muita coisa e a arte terapia ela vai muito profundo, né? Às vezes, quando a gente fala de arte terapia, as pessoas acham que assim é ali para relaxar. Ela tem essa função também, né? Mas ela não é só para relaxar, né? A arte terapia, ela é terapia, né? Ela serve ao propósito de autoconhecimento, né? Então, né? Tem uma coisa, né? Que assim se popularizou, né? Pintura de livro de mandala, pintura de aqueles livros Bob Goods, né? De pintar. Eu acho legal, né? Assim, até acho legal. Tem quem goste, né? Porque acha que aquilo é relaxante, né? E até pode ser, né? Tem essa função, né? Terapêutica do relaxar, do esquecer da vida ali um pouco, e fica pintando. Só que dentro de um ambiente arte terapêutico, a proposta é outra, né? E eu acho importante deixar isso claro, né? Até para, né? Para a pessoa poder escolher o que de fato ela quer, né? Qual é o caminho. Na terapia, não é sobre esquecer da vida, é sobre se lembrar da vida, né? Então, assim, não é, eu vou pintar ali e eu quero esquecer da vida, tá bom? Então, né, faça, né, busque algo que te leve para esse lugar. Na arte terapia é um processo de autodescoberta profundo, porque quando a gente faz espontâneo e sai um conteúdo de você, tá saindo um conteúdo muitas vezes até inconsciente, né? Ou que vai ajudar você a elaborar uma emoção, de onde vem aquilo, de onde vem aquele sentimento, né? E às vezes, né, vai para uma raiz muito profunda daquilo, né? Então, a arte terapia, ela é lúdica, porque ela trabalha com a arte, mas ela é muito profunda, né? Então, assim, ela é um mergulho profundo no autoconhecimento, né? Então, enfim, acho importante deixar isso claro também. Como a gente já falou, e só reforçando, não tem preocupação estética. Ai, mas Nádia, eu sou uma negação em desenho. Eu falo que assim, às vezes eu até prefiro, porque quando vem uma pessoa que já, né, que tem bastante habilidade ou que é trabalhada, que tal, às vezes, né, a pessoa ela até fica apegada um pouco em técnica e tal, e não é esse o propósito aqui, né? Então, assim, você não precisa saber desenhar, não precisa se preocupar com isso, porque ela tem que ser espontânea, né? E então não vai ter julgamento, né? Quanto a isso, né? Nossa, mas fez assim, ficou feio, não tem, tá? Então, assim, isso não existe na arte terapia. Ela tem que ser livre, né? E ela tem que ser espontânea, porque se ela não for, ela perde, né? Muito do valioso desse processo, né? Então, ela não é artesanato, ela não é aula de arte, vou lá para aprender a pintar, para desenhar. Não, aí é uma outra coisa. A pessoa tem que procurar outra, né? Outra questão. Ela não é arte comercial, né? Tanto nessas três coisas aqui, num artesanato, você vai fazer para vender, para ficar bonito, para, sei lá, para comercializar ou para dar de presente, mas tem que, né? Então você faz ali com uma finalidade que tem que ficar bonito, tem que ficar estético, né? A aula de arte também, né? A pessoa vai aprender a técnica, vai aprender, né? O jeito, o traço, o sombreamento, isso, aquilo. Então, também
Se é uma pessoa, né, que vai fazer, sei lá, uma exposição, também tem ali uma questão comercial. A arte-terapia, ela não tem nenhuma preocupação estética. É bem importante eu repetir isso, porque por mais que isso já seja disseminado, as pessoas ainda confundem. Então, a arte-terapia, ela é terapia, né? Ela serve ao propósito de autodescoberta, autoconhecimento, usando a arte livre como um canal para acessar essas camadas mais profundas da psique, da alma, tá bom? Então, só reforçando isso aqui mais uma vez, né? Delicada, porém profunda, isso que a gente já falou. Tem uma coisa, né, que também acho que cabe trazer aqui, né? A arte-terapia, ela é muito suave, né? Porque você tá lá, você vai com as tintas, aí a gente vai escrever, e a gente vai conversar, e aí a gente vai fazer uma modelagem, né? Então, assim, ela é lúdica, delicada, ela vai acessando essas coisas mais profundas, né? E quando vê, a pessoa já fez, quando vê, ela já falou sobre, né, sobre alguma coisa que era tão sensível, que talvez se fosse num canal, né, na terapia, ela não falaria, ou ela daria muitas voltas até. Então, assim, na arte terapia sai, né? Quando vê, já saiu, ela expressou ali e aí trouxe à tona algo que é importante, né? Então, assim, ela é delicada, mas ela é profunda. A arte terapia, ela foca no positivo, o que não quer dizer que o negativo não vai aparecer, né? Às vezes a pessoa ela está precisando olhar para algumas questões internas, né, que são importantes, né, para que ela supere, né? Não adianta a gente varrer, né? Às vezes a gente tem assim essa questão de tipo, é difícil, não quero olhar, varre para debaixo do tapete, finge que não existe, né? Nossa, se elas se resolvessem sozinhas, né, assim seria ótimo, né? Mas a gente sabe que não, né? Então, quando você tem uma carga emocional ali, ela está consumindo um tanto da sua energia, né? Então, assim, tem um monte de coisa dentro de você, coisas boas, coisas não boas, né? Tem um monte de coisa, sentimentos bons, tem lembranças boas, ruins, tem um monte de coisa. E tudo isso consome, né? Um tanto de energia seu. Quando tem uma carga que ela é muito sensível, que ela é dolorosa, isso eu não quero mexer, isso eu não quero olhar, mas ela tá lá consumindo um tanto da tua energia, né? Quando você olha para aquilo, é como se aquela carga, aquela coisa que estava densa, aquela energia, como se, né, como se ela perde força, né? E aí sobra mais energia para você, para as coisas boas, para ocupar aquele espaço com uma nova coisa, ressignificar com outras coisas ou trazer novas coisas para sua vida. Mas quando a pessoa ela vai ficando muito pesada, ela tá sempre cansada, ela tá difícil, a vida tá, nossa, sabe, aquela coisa, aquela apatia. O quanto que você tem de coisa aí dentro que estão consumindo a tua valiosa energia, o seu tempo de vida, a tua vitalidade, a tua saúde, né? Então, ela, às vezes, a arte, e às vezes são coisas tão dolorosas que, mesmo na terapia, né? A pessoa, ela demora para chegar aquilo. Às vezes, ela sabe aquilo que faz mal, e às vezes ela nem sabe, é algo que tá tão profundo, mas tá lá. Mas ela não tem nem consciência daquilo, mas tá lá e tá consumindo energia, né? Então, às vezes, isso através da arte, puf, né? Sai, né? E aí, opa, saiu, né? Aí a pessoa ela vai olhar, ela vai confrontar, a gente vai falar, a gente vai elaborar, e, né? E aquilo que de repente era uma coisa tão guardada, as 7 chaves, né? Falamos sobre, né? E ufa, né? Né? E aí falou uma vez, na segunda vai ser mais fácil, e na terceira é mais fácil ainda, e aí aquilo vai perdendo a densidade, né? Então vai liberando, né? Então ela é delicada, mas ela é muito profunda, né? Aqui também, né? Então, assim, isso que a gente já estava falando, né? Mas, assim, a arte-terapia, na maioria das vezes, por que que sai, né? Porque quando a gente está produzindo através da arte, a gente não fica racionalizando, né? E porque ela é livre e porque ela é espontânea, diferente daquelas modalidades, ela, né? A gente expressa, né? De uma maneira tão livre que ela não passa pelo crivo da razão e pelo controle do ego,
né? Então, né, a gente dá ali a gente abre as portas, né, para esse conteúdo sair, né? E isso é o que explica, né, a profundidade e a potência que a arte terapia alcança dentro de um setting arte terapêutico, né? Então é isso, né? Ela corta esse caminho, né? Ela não vai ficar, porque racionalmente, às vezes a pessoa ela sabe, ela fala, ela explica, ela conta, né? Ela sabe se descrever e tal, e ainda assim ela não consegue resolver algumas coisas, né? Mas quando vai pela arte, tipo, então assim, né? Passa, né, por um outro caminho, né? Ela corta esse caminho, né? Ela engana a razão, né? Ela distrai o ego e puf, né? E sai, e aí saiu, né? E assim, então, quando a gente bota para fora um conteúdo, a gente já deu um passo para um grande passo para para elaborar, né? E isso seja lá o que for. Falando um pouquinho disso, né, também vou trazer aqui, né, um pouquinho, né, quando a gente fala de autoconhecimento, né, às vezes a gente pergunta, ah, mas você se conhece bem? Aí a pessoa, não, eu me conheço, sei de mim, né. Eu faço terapia há muitos anos, né, eu sou terapeuta e eu faço terapia, né, arte terapia, há muitos anos. E eu posso afirmar, assim, e com muita certeza e muita humildade também. Eu não me conheço por completo, né? Mesmo tendo feito, assim, muito trabalho, né, de autodescoberta, caminhei muito, 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 mas com certeza não esgotei, né? Porque nós somos complexos, né? Nós, seres humanos, nós somos muito complexos. Eu vou trazer aqui, né, um pouquinho, né, alguns conceitos, né? Então, né, nós somos imensos, né? A nossa complexidade, ela é imensa. Por isso que autoconhecimento, né, que é um assunto que está super em voga e eu acho maravilhoso que tenha esse debate, né? Mas às vezes ele fica um tanto banalizado, né? As pessoas, não, eu me conheço, né? Tipo, fiz 6 meses de terapia e sei tudo de mim, né? A gente passa uma vida inteira, né? E não se conhece, né? Então, assim, não é, né, um mergulho raso, né, que vai fazer você se entender por inteiro, né? Você vai descobrindo, né, camadas, né? Então, assim, até que essa frase, né, você é oceano, né? Mas será que você está buscando respostas na superfície? Eu vou trazer aqui essa cartografia da consciência, né? Existem várias, né? Mas tem essa daqui que eu gosto muito, até tô com um livro na mesa aqui, que é essa daqui, ó. Do Roberto Assagioli, né? Ele é um médico italiano, né? E ele é o fundador dessa abordagem, né? Que ele chamou de psicossíntese, né? E aí, então, né, vamos falar um pouquinho dessa cartografia. Eu gosto dela, né? Gosto de outras também, mas essa daqui eu acho ela muito didática, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então vamos lá. O Assagioli traz, né? Então ele ilustrou aqui de uma maneira gráfica, né? Obviamente que isso daqui é só ilustrativo, né? Mas se isso daqui fosse a nossa consciência, né? Então, assim, a gente tem alguns níveis de consciência, tá? Então, ele listou lá como 7 níveis de consciência, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mas basicamente, né, a gente vai falar, então, sobre inconsciente inferior, inconsciente médio, né? Aí tem a legenda aqui, né? O inferior, o médio, né? Nós temos o inconsciente superior, nós temos o campo da consciência, né? Nós temos o eu consciente ou o ego, né? Geralmente a pessoa ela conhece aqui, né? Ela acha que ela tá arrasando, né? E tem tudo isso daqui também, né? Aí tem o eu superior e o inconsciente coletivo, né? Então tudo isso daqui, né? Nos compõe. Todo mundo, a gente tem todas esses níveis, né? De consciência. Então vamos lá, né? O que significa isso na prática, né? Então vamos lá, começar pelo inconsciente inferior, né? Aqui, né, se a gente fosse fazer uma analogia, é como assim, se você é o porão,
da nossa consciência, né? Tudo aquilo que a gente não dá conta de ver, né? De olhar, né? A gente joga lá para esse inconsciente inferior. Né? Então, geralmente, é esse nível de consciência onde estão traumas, medos, fobias, memórias reprimidas, né? Coisas que a gente quer esconder, né? A gente não dá conta de olhar, então a gente joga tudo para esse porão e fica lá, né? Mas tá tudo lá, né? Não quer dizer que não exista, né? E depois, né? Vou até amarrar aqui um pouquinho, né? Mas tudo aquilo que está inconsciente determina diretamente a nossa vida, né? Então, assim, às vezes a pessoa a pessoa é esquentada, a pessoa é irritada, a pessoa é assim ou é assado. De onde vem isso? Não é aleatório, não é do nada, né? Então, a gente tem esse nível da consciência onde é esse porão, onde a gente guarda essas coisas que a gente não quer ver, não dá conta, não gosta, não quero, mas fica tudo guardadinho lá, tá? Aí, o que a gente tem, né? Aqui o inconsciente médio, né? Vamos olhar aqui para esse aqui agora, né? Aqui são aqueles conteúdos que eles estão meio numa transição entre inconsciente e consciência, né? Então, assim, aqui é como se fosse assim, a gente fala, né? Como se fosse uma gestação psicológica. A pessoa ela começa a ter ali alguns insights, algumas coisas, né? Então, assim, tá saindo do inconsciente, tá vindo ali para esse inconsciente médio, né? Então, ideias, né, emoções, né, antes de emergirem para o inconsciente, elas já vão chegando ali, elas estão gestando, elas já estão meio que, né, começando a chegar ali para um momento em que elas vão se tornar conscientes, né? Então, temos também aqui esse nível. O inconsciente superior, né, também é inconsciente, a gente não sabe dessas coisas, né? Só que assim como se lá, né, o inferior é o porão da consciência, aqui é como se fosse o sótão, né? Aqui são as nossas luzes, né? Se aqui a gente tem muita sombra, aqui a gente tem muita luz, né? Então, assim, qualidades, criatividade, né? Sentimentos, habilidades, né? Então, assim, aqui a gente também tem um monte, uma cota grande de coisas, né, positivas, que também estão lá inconscientes, né? E aí a gente fala, nossa, né, que maravilha, né? Quero então acessar, quero chegar ali, né? Só que daí tem o seguinte, né? A gente só consegue subir, a gente só consegue acessar essas luzes à medida que a gente desce. Então, assim, não tem, né? Porque senão era fácil, né? Beleza, então eu quero toda essa galera aqui, né? E deixa esse aqui, né? Vamos deixar lá, esquece lá. Não tem como. Eu só consigo acessar o superior à medida que eu desço, né? E o trabalho, né, da individuação, né, lá do Jung, né? Ou então, assim, é o quanto assim, né? Isso que hoje é fragmentado, esses cortes, essas coisas, né? É como se esse ovo, né? Se essa bola, se esse oval, se ele fosse se desfragmentando e fosse se tornando um inteiro, né? Então, assim, você vai expandindo a sua consciência, né? O seu nível de consciência. Mas então também, aqui a gente tem um monte de coisa inconsciente, tá? E, né? Então, assim, seria ótimo, né? A gente poder acessá-las e para acessá-las a gente tem que descer. Só consigo subir à medida que eu desço. O que mais? O campo da consciência, né? Aqui é o que a gente está aqui, né? Percebendo, né? A gente está aqui, né, numa consciência de vigília, né? Que é assim, a gente está aqui acordado assistindo esse vídeo, eu estou aqui explicando, você está assistindo, então a gente está aqui. Esse é o campo de consciência, né? A mente desperta, que a gente está, né? Percebendo as coisas, eu vejo o que tem, o que não tem, eu converso. Então, aqui é esse campo de consciência, né? É tudo aquilo que a gente está percebendo, né? Estou consciente de tudo que está ao meu redor. Aqui é a nossa identidade, né? O eu consciente, né?
A nossa personalidade, nosso comportamento, as nossas decisões, a maneira como a gente organiza a vida, né? Então, aqui é a nossa, né, o nosso eu consciente, né? É o nosso ego, né? O nosso eu consciente. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas falam de autoconhecimento, assim, a partir desse referencial aqui, ó. 5, talvez o 4, né? Mas sendo que tudo isso compõe, né? Essa complexidade que nós somos, né? Então é bastante importante você entender isso, por isso que eu quis trazer essa cartografia, que eu acho que ela é bem didática para explicar, né? O que nos compõe, né? Tudo isso. Aqui a gente tem o eu superior, né? O eu superior, né, seria essa essência mais profunda, né? A nossa centelha, né? Esse centro de sabedoria, né? Então, assim, é nosso eu superior, né? É o nosso eu, né? Superior, né? É aquilo que é a nossa meta, né? Chegar aqui nessa unidade, né? Nessa capacidade, né? Nessa inteireza, né? Essa é a nossa meta, né? Chegar, né? A nos tornar, né? Quem nós realmente somos, né? O nosso eu superior, né? Esse centro de sabedoria que observa com lucidez, né? Sem confundir, né? Com esse caos mental. Então, hoje a gente é invadido, né? Por todas essas instâncias, né? Todos esses níveis, né? Embora a gente não saiba que isso está acontecendo, está, né? 100% do tempo, né? Inclusive nos sonhos, né? Então, 100% do tempo a gente está aqui nesse intercâmbio, né? Entre toda essa galera aqui, ó. Tá tudo funcionando junto e misturado, tá bom? E o último aqui, né, é aqui o inconsciente coletivo, né? Eu falei rapidinho disso, né, que o Jung trazia, o Assagioli também traz. O que é isso, né? Se isso daqui, né, fosse a nossa consciência, né, esse oval, né? Então, assim, a gente também é atravessado, né, também é influenciado pelo inconsciente coletivo, né? Da humanidade, né? Então, o inconsciente coletivo a gente pode ir fazendo assim, né? Como se fosse assim, uma camada de cebolas, né? Então, tem o inconsciente pessoal, né? Eu, pessoal, né? O meu inconsciente, aí tem da minha família, né? Do meu bairro, né? Da minha cidade, do meu estado, do meu país, né? Do meu continente, do mundo, né? Até assim, então vai expandindo esse inconsciente coletivo, né? Ele é coletivo. Então, tudo, né? A gente fala assim, né? Que a gente nasce já com essa herança, né? Com uma herança psíquica, né? Então, assim, quando a gente trabalha em arte terapia, por exemplo, né? Quando a gente trabalha símbolos, né? É muito interessante, porque às vezes você vai fazer uma coisa que é de uma outra cultura, que você nunca teve contato na vida, e aí a gente vai entender isso, a gente vai elaborar na arte terapia, você vai ver, nossa, mas eu nunca fui para esse lugar, eu nunca estudei esse lugar, por que saiu esse símbolo? Né? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo uma vez, né? Eu tive um sonho muito específico, muito interessante. E aí eu fui ampliar isso na arte terapia e eu fiz assim um símbolo que era uma uma deusa asteca, era uma coisa assim. Eu falei, nossa, mas tipo, eu nunca tinha tido contato com isso. E foi assim, muito claro. Eu desenhei isso sem nunca ter visto isso, né? Então, o inconsciente coletivo é isso, assim, a gente é atravessado, né, por essa, né, por esse coletivo, né? Então, assim, nesse sentido, né, a frase, né, popular, ela é perfeita, né? Estamos todos no mesmo barco, né? Porque eu impacto o outro me impacta, o coletivo, né?
Então, assim, quando você vem para terapia, né, você vem geralmente para trabalhar uma demanda sua, né, uma questão, uma dificuldade, né, alguma coisa que você queira olhar para isso, que está impactando a sua vida, né, e você quer se libertar daquilo, né? Mas quando você se trabalha, você tá colocando a tua gotinha, né? Como se assim, eu me trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou beneficiando todo mundo que está do meu lado, porque existe esse intercâmbio, né? Desse coletivo, né? Você impacta os outros que estão à sua volta, os outros te impactam também. Então, né? Aí que entra, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, assim, quando a gente fala até de autoconhecimento, né? E aí, assim, né? Até assim, dentro de uma visão altruísta, né? Você se trabalhando, você está fazendo pelo todo, você também está fazendo pelo outro, né? Às vezes a pessoa, né, tem assim nossa, mas que egoísta, eu vou lá, eu vou me trabalhar, eu vou entrar na terapia, né? Tá todo mundo precisando. Então, assim, primeiro que eu falo que assim, né? A pessoa tem que querer, né? E isso não é egoísmo, não, né? Na verdade, assim, é algo bem importante, não só para você, quanto para todo mundo, porque você também está vibrando coisas boas ou ruins para quem está do seu lado. Seus filhos, seu parceiro, sua parceira, sua família, né? Seus amigos, as pessoas do trabalho, enfim, quem for. Mas você está contribuindo de maneira positiva ou não para o coletivo. Então, assim, aí também está a nossa responsabilidade, né? Quando você se trabalha, você também está trabalhando além de si para o outro, né? Dando a tua contribuição de ser uma pessoa mais leve, mais bem resolvida, né? Mais feliz, né? E isso de alguma maneira vai estar respingando, né? Em todo mundo que tiver à sua volta. Então tem essa cartografia aqui que eu achei bem ilustrativa para trazer aqui, né? Vamos ver aqui o que mais que tem. Ah, vou soltar aqui um vídeo pequenininho da Nise. Ela tem uma fala aqui muito bacana. A palavra não atinge as camadas mais profundas. A significação desses conteúdos do inconsciente não vem através da palavra, por mais que se queira. A palavra não as atinge. É com a imagem. É preciso aprender a ler a imagem. A linguagem do inconsciente é a linguagem mítica. Se você quiser, você traduz a linguagem racional, mas vai empobrecer. Então, né, isso aqui é muito interessante, né, porque dado tudo isso que a gente viu, né, aqui dos nossos níveis de consciência, né, e como a arte, né, através da imagem, né, a gente consegue acessar, né, esses conteúdos, né, que estão inconscientes ou menos conscientes, né? Então, às vezes a gente não consegue explicar um sentimento, uma dor, uma angústia, né? Mas através da arte, isso favorece, né? Da gente conseguir expressar, né? Às vezes a gente não consegue falar sobre, ou porque é difícil, ou porque às vezes faltam palavras mesmo, né? A gente tem dificuldade de nomear aquilo que a gente está sentindo. Mas na arte terapia, né? Que é livre, que é espontânea, que não tem ali uma demanda de performance, de estética, né? Isso consegue ser elaborado, né? Então, a imagem do inconsciente, a linguagem do inconsciente, né? Ela fica muito mais fácil, né? Quando a gente usa o recurso das imagens, né? Então, essa fala da Nise aqui eu achei pertinente trazê-la aqui, né? E aí aqui eu trouxe, né, para encerrar, né,
uma citação, né, que eu gosto bastante, né, tem um monte também, né, mas eu trouxe aqui uma só, né, que ela fala assim, né, de uma autora que se chama Alexandra Duchastel. A arte-terapia permite tornar visível os movimentos da psique e fornece, assim, a ocasião de entrar em um diálogo com suas imagens íntimas e de melhor compreender o que se passa no mais profundo da psique. Né? É isso, né? No nosso mais profundo, a arte-terapia, ela acessa. Ela acessa e quanto mais a gente estiver acessando, né, estiver expandindo aquele campo de consciência, a gente estiver expandindo a nossa consciência, mais a gente, né, vai se tornando livre, né? Porque quando a gente deixa que o inconsciente comande a nossa vida, né, a gente vira escravo, né, sem saber, né? A gente está escravo de tantas coisas, né? E quando a gente vai ganhando consciência, a gente vai ficando mais livre, né, para escolher, para decidir, né, para seguir os caminhos que nos levam, né, para nossa autorrealização. E também, né, aqui também só encerrando, né, como a gente falou lá no começo, né, a arte-terapia, ela vem crescendo muito, né, ao redor do mundo todo, né. Então, assim, existem já, né, eu listei aqui algumas, né, mas com certeza essa lista já está bem maior, né, essa minha aqui, acho que ela tem já alguns anos, né, que eu tinha feito um levantamento, mas, né, como que no mundo, né, isso vem se estruturando e vem, né, essas daqui são algumas associações, né, da América do Sul, do Norte, da Europa. Aqui no Brasil, a gente tem a UBAT, né, que é a União Brasileira, né, das Associações de Arte Terapia, né, então assim, antes era por estado, agora, né, se unificou, né, União Brasileira, então todas respondem, né, a essa que é a maior, né, eu sou afiliada da UBAT, né, tenho a minha carteirinha, a minha certificação, e é muito importante, né, que se você gosta dessa abordagem terapêutica, né, que você busque, né, na verdade, assim, em qualquer profissão, né, não só na arte terapia, mas em qualquer profissão, né, que você busque profissionais, né, que sejam certificados, né, que sejam confiáveis, né. A arte terapia, né, ela é uma disciplina enorme, né. Então, assim, ela não é um curso de fim de semana, né, de 3 meses que a pessoa vai lá e se forma arte terapeuta, né? Então, ela demanda de um estudo bastante amplo, bastante complexo, né? Porque a gente está lidando com coisas muito profundas, né? Quando a gente recebe alguém para iniciar o processo, né? No setting terapêutico, né? Então, assim, a gente vai a acessar coisas muito profundas. Então, precisa ser uma pessoa com qualificação, para lidar com isso, né? Então, se essa é uma abordagem que conversa com você, né, saiba que isso, né, é importante você prestar atenção no profissional que você está buscando, né, para seguir com você nesse caminho, né? Se você se identificar comigo, seria um prazer, entre em contato, né? Eu vou te receber de braços abertos. Mas se por acaso não for comigo, tenha certeza de que você está em boas mãos, né? E isso é uma coisa séria, né? Então precisa ser levado a sério. Então é isso que eu queria trazer para esse bate-papo de hoje. Trouxe aqui alguns slides, né, para facilitar aqui as falas, né, e tudo que eu gostaria de trazer. Se você gostou, comenta aqui, né? E também me segue, né? Se inscreve aqui no canal para não perder, né, os próximos vídeos, né? Eu sou arte terapeuta, né? Me formei na abordagem junguiana, mas também sou psicoterapeuta de abordagem transpessoal, que é a quarta força da psicologia.
e gosto muito, né? Eu trago o referencial dessas duas linhas, né? De Jung, que é o pioneiro da arte-terapia, mas também da transpessoal, né? Que também tem uma visão que me agrada muito, né? Que é essa visão, né, do todo, né? Não só assim, né, essa coisa mais rasa de um comportamento, né, mas de ir muito no profundo, né? Assim, no trans, né? Transpessoal, né? No que transcende. Então, hoje eu uso a arte para acessar, né? Essas coisas mais profundas, né? E nesse mais profundo a gente tem muitas boas surpresas também. Então é isso. Muito obrigada, né, por me acompanhar aqui nesse vídeo. E se você gostou, escreve aqui. Eu vou gostar de saber a sua percepção também. E aí eu posso me preparar, né? Se tiver algum tema que você queira saber, me escreve e a gente vai juntos aqui trabalhando para tornar esse canal cada vez mais bacana e produtivo. Um beijo e até a próxima.